em centenas de anos terrenos atrás, vivia a jovem Zafira num deserto encantado, e o vento nessas paragens servia como um grande bálsamo e chegava a oscular os rostos amornados pelo sol que não dava trégua. E num dia de muitas estrelas cortando a cortina da noite, que abraçava uma lua que parecia iluminar uma noite especial, onde trazia uma nova era para aquela tribo, que buscava a vontade de Alá, os desígnios de seu povo e de todas as decisões a serem tomadas. Era noite alta, e Zafira iniciava suas primeiras contrações. Do outro lado, em outra tribo, sua metade eterna já se fazia nascer, e a jovem mãe Zafira sente que está de frente para o amor, quando em seus braços recebe aquele que mudaria suas vidas. Era um cortejo de espíritos interessados no resgate, um reencontro daqueles que em dezenas de existências buscaram-se para disputa e separação, alimentando o orgulho e impondo a vingança e a discórdia, e era agora a grande chance de ficar de frente para o amor. Sim, era uma noite de esperança e votos de uma conquista, de unir o amor e na lição, que todos necessitariam passar. Bem, amigos leitores, encarnados, aqui vamos narrar uma trajetória verdadeiramente vivida por seres que hoje já muito e muito evoluíram e que de frente com amor sentiram a transformação de suas vidas. Pelo amor e apenas de frente com amor é que todos os seres se redimem e se curvam diante de um sentimento divino. E nessa existência eles aproveitaram a oportunidade. Calixto de Abreu, psicografia recebida pelo médium José Fernando de Araújo em 17/10/2010, na reunião mediúnica da CEIU. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esse conto que a Guilmar leu agora, né, ele vai estar numa obra logo em breve, que é o Contos do Outro Lado 2, que a casa irá publicar, tá? Só para vocês terem fazer a propaganda, né? Mas ele retrata muito bem o assunto de hoje, causa e efeito, ação e reação, né? Todo efeito inteligente, obviamente, sendo inteligente, tem que ter uma causa inteligente por trás, né? Se nós vermos um carro, mesmo de longe, que não enxergamos o motorista, mas vemos esse carro ir para frente, virar para a direita na curva correspondente, virar para a esquerda quando necessita, dar a ré devidamente. Ora, nós vemos o carro se mover, obviamente sabemos que há um condutor, né, dentro desse carro, pelo efeito inteligente da movimentação do carro. Não precisamos ver claramente o condutor dele, mas não há como ter outro raciocínio. É lógico, é óbvio que há alguém dirigindo aquele carro, né? Na vida, nesse mecanismo grandioso na qual nós estamos inseridos, né? Não necessitamos ver Deus para sabê-lo da sua existência. E nem mesmo, muitas vezes, talvez não precisamos ter nem a percepção, aquele sentimento nato de fé, de certeza absoluta que há um Criador. Quando ainda estamos numa faixa etária evolutiva ainda mediana, como todos nós geralmente estamos, tentando angariar, né, novos estados evolutivos para nós. Basta-nos observar a vida, o seu mecanismo. Não falo nem da percepção psíquica, psicológica. Basta olharmos ou analisarmos, hoje a ciência está aí, né, esse ecossistema, né, onde uma coisa interage com a outra de uma forma perfeita, maravilhosa, né, aonde a vida que existe é fruto de equações físicas que não poderiam estar
nem 1 milímetro a mais nem a menos nessas equações. Sabemos, pelo efeito que é a criação, que é extremamente inteligente, esse sistema que interage uma coisa com a outra, sem nós nos apercebermos que há por trás disso uma causa inteligente, na qual denominamos de Deus, de Alá em outras regiões, de Jeová, de Criador, de inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas, conforme a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Né? Mas quando falamos de lei de causa e efeito, porque Deus, ele não fica, não é uma figura barbuda como tínhamos aquela ideia infantil, quando pequenos ou em eras um pouco mais atrás, que ainda às vezes perdura em algumas regiões. Não, ele não é um homem, né? Não temos uma concepção de para definir claramente um ser de tal magnitude que representa o criador de todo esse sistema. Esse sistema ele funciona assim como o ser humano cria certas leis para a sociedade habitar e regular a sociedade para que ela funcione de forma harmônica no seu coletivo. Claro, muitas vezes de forma precária, porque nós, criadores dessas leis, somos precários, mas o Pai, que é maior, é supremo, criou leis perfeitas. E uma dessas leis é a causa e efeito. Todas as nossas ações possuem devidas reações. E quando falamos dentro do espiritismo disso aqui, não temos como fugir da reencarnação, né? Conforme o texto lido, né? Nós, nesta vida presente, nós vamos angariando muitas vezes amizades, mas também desafetos, inimizades. Alguns de nós possuem inimizades fortes, mesmo quando não queiramos. Podemos ter, ou no nosso passado, agora renovados, com novas atitudes, talvez não faremos as mesmas atitudes negativas, mas talvez angariamos alguns inimigos. Também angariamos amigos, né? E tudo isto vai se somando na nossa vida. E as atitudes, muitas vezes, de menosprezo que temos com um pai, uma mãe, as atitudes de ter conduzido de forma errada um filho ou uma filha, passando demasiadamente a mão na cabeça desse jovem, né? Mesmo que, na nossa ignorância, nunca quisemos prejudicar ou desencaminhar qualquer pessoa, ainda assim se faz necessário, a partir do momento que nós adquirimos certa consciência, reparar ou tentar refazer aquele erro, mesmo inconsciente, né? A criança, se ela botar a mão no fogo, ela vai se queimar, mesmo que ela saiba o que é fogo ou não. Independente da crença dela ter consciência que aquilo vai lhe prejudicar, botando a mão no fogo, queima. Então, as nossas ações, independente se conseguimos enxergar ou não os seus efeitos, as suas consequências na vida do outro, né? Somos, de certa forma, responsáveis. Mas não de uma forma implacável, como muitas pessoas colocam. De forma alguma, né? Conforme também a nossa consciência, né? Nós temos mais responsabilidade ou menos responsabilidade. Isso vai variar, sim, né? Nós não, se uma criança, um bebê derruba um vaso caríssimo, né? Nós não condenamos aquele bebê, aquela criança severamente. Dentro, claro, se temos uma certa estabilidade emocional. Mas se é outro já jovem, na qual já orientamos, não mexa aí, olha, cuidado, não mexa aí, e ele acaba danificando, obviamente que a nossa atitude de correção para com ele será mais rígida. É natural que seja, ele tem mais consciência, foi advertido.
Assim também, a lei de causa e efeito trabalha conosco. Nós possuímos um corpo espiritual chamado perispírito. Esse corpo espiritual, esta matéria de essência mais sutil, possui mecanismos interessantes. Ele possui um campo, podemos denominar para nosso entendimento de forma muito bruta, mas um campo eletromagnético que poderíamos dizer que funciona de certa forma tosca como um ímã. E à medida que nós acumulamos atitudes positivas ou negativas, este campo eletromagnético tende a se saturar, atraindo para si o mesmo teor dos nossos interiores. Aquilo que nós cultivamos dentro de nós é a realidade que nos cerca. Uma pessoa que conceitua, que costuma ver a vida de forma enfadonha, com desânimo, naturalmente acabará enxergando a vida de forma perniciosa, com desencanto. E essa sua escolha de ver a vida desta forma, dentro de si, olhando para fora, enxergando apenas a lama no sapato dos outros e nunca o sorriso no rosto, esta atitude vai lhe trazer transtornos. Não porque Deus pune alguém, mas é a consequência natural das nossas atitudes. Imagine se essa pessoa está desempregada. Se ela chega desanimada, cabisbaixa numa seleção de emprego, naturalmente ela não vai ser contratada. E ela sai dali dizendo, poxa, a vida não me dá sorte, eu não tenho sorte, as coisas não acontecem para mim, eu vou em todos os empregos que eu vejo no jornal e as coisas não acontecem. Eu estou me esforçando. Mas naturalmente não vai acontecer. Né? Não estamos dizendo que ela faz isso de forma consciente. E ela muitas vezes pode estar procurando mais do que uma outra, que acabou a gente vê às vezes no dia a dia. Perdeu o emprego, na semana seguinte está trabalhando. Porque ela transmite uma atitude positiva dentro de si e ao seu redor, que contagia as outras pessoas, que lhe dá um julgamento alheio. Infelizmente, nós julgamos os outros pelas aparências, pelo que nós conseguimos enxergar ou sentir, né? Muitas vezes a pessoa pode estar num momento de deficitário da sua vida e ser uma boa pessoa. Isso não tem nada a ver. Todos nós temos pontos fortes e fracos. Agora, julgar moralmente outra pessoa pelas suas debilidades não é legal. Isso não quer dizer nada. A moeda tem dois lados. Naturalmente, se eu sou uma pessoa prática, que eu sou uma pessoa que faz as coisas acontecerem, muitas vezes do outro lado da moeda, eu vou ter ansiedade, vou me precipitar em certas ocasiões, faz parte, é uma consequência, é um efeito natural da forma que eu sou nesse momento, nessa vida atual. Isso é natural de ser. Então, se você só enxergar a precipitação, a ansiedade da pessoa, você vai perder, muitas vezes, a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa e eficaz. Porém, uma outra que você vê que leva tempo para executar as coisas, que tem mais deficiências nesse aspecto prático, muitas vezes se mostra uma pessoa ideal para intermediar conflitos internos entre amigos. É aquela pessoa que é um diplomata por naturalidade. Naturalmente, por ela ser mais, vamos dizer, calma, se eu posso me expressar dessa forma, ou aparentar uma certa calma, que lhe possibilita ter esses benefícios no convívio social. Por outro lado, ela muitas vezes se perde numa certa indolência. Tudo tem dois lados. Uma pessoa, de repente,
por causa dessa sua questão de, não, vamos esperar mais um pouco, vamos deixar a coisa acontecer para ver o que vai acontecer, pode agravar um problema que poderia ser resolvido com uma energia mais eficaz na hora. Não, vamos bater de frente, tem que se resolver isso hoje. Por outro lado, se não é o tempo certo, ser enérgico naquele momento pode justamente gerar um efeito contrário sobre o problema. Às vezes é preciso deixar as coisas acontecerem naturalmente. O problema não está na questão, o certo é ser enérgico, ou o certo é ser paciente, o certo é deixar as coisas se enrolar ou bater de frente. A questão não é certo e errado, são rótulos isso. Não é, a questão é o momento, é ter consciência, visão, amplitude, sair fora do turbilhão dos problemas do dia a dia, se colocar fora e enxergar as coisas de forma diferente. E saber conhecer a si mesmo, saber quais são as suas aptidões, o que eu posso fazer. Eu sou uma pessoa que demoro para fazer as coisas, para agir. Será que agora eu estou escolhendo isso porque é o melhor para a situação ou é uma deficiência que eu tenho interior? Será que agora eu quero dar um jeito? Não, temos que resolver hoje. Não, vou ligar para aquela pessoa assim que chegar em casa. Tem que resolver hoje. Será que isso é uma reação, um efeito do meu psiquismo? Ou será que eu estou conseguindo de fato enxergar que agora é o momento, precisa se resolver agora, hoje? São as mesmas atitudes, mas podem dar reações diferentes. Eu posso ser enérgico e resolver, posso ser enérgico e piorar. Eu posso protelar as coisas e se resolver de forma melhor. Posso protelar e a coisa se avolumar de tal forma e adquirir tais proporções que não deveriam ter acontecido se eu tivesse resolvido naquele dia. Tudo tem os seus efeitos, percebem? Mesmo nesse campo de decisões do nosso dia a dia. E muitas tendências que nós trazemos, como eu falei agora, essa base psicológica que nós temos, né? Temos horas, alguns de nós são mais ativos, outros teóricos, outros mais emocionais, né? São tendências, né, que trazemos na vida presente, né? Muitas vezes oriundas até de vidas passadas. Muitos acontecimentos, costuma-se falar de lei de causa e efeito, se fala das tragédias. Muitos acontecimentos que nos acontecem aqui, doenças, tragédias, acidentes e outras situações, de fato, têm uma origem de outros tempos. Voltamos, às vezes, como irmãos, ou pai e filho, com inimizades, com desafetos, para aprendermos a conviver uns com os outros. São aquelas famílias totalmente em desarmonia, em que pai e filhos não se entendem, esposo e esposa vivem em certos atritos que não conseguem compreender. Temos que cuidar para não nos tornarmos fanáticos ou místicos. Muitas vezes os conflitos familiares são oriundos também de ser bases, personalidades, formas de agir diferentes, que naturalmente vai criar conflitos. Né? Uma pessoa ativa convivendo com uma pessoa mais indolente, mais parada, paciente, vai haver em alguns certos momentos da sua vida conflitos naturais. Né? Eu acho, poxa, aquele lá, com perdão da expressão, aquele lá é um pamonha, né? Não faz nada. O outro, aquele lá é um nervosinho, estouradinho, né? São as visões toscas e pequenas que nós temos uns dos outros, né? Que nos falta o quê? Amor, afeto, compreensão de nós mesmos, reconhecer que nós temos falhas, porque só é rígido, gente. Nós só somos rígidos com os outros quando nós, de fato,
não sentimos que nós temos grandes falhas dentro de nós. Falar aqui, se eu perguntar agora, você acha que é perfeito? Não, eu não sou. Vai falar por convenção social, né? Porque se eu falar diferente vai parecer exibicionismo. Não, eu me acho bem, me acho bom pra caramba. Vai soar mal, eu não vou falar isso. Mas eu quero saber, de fato, se você percebe que você tem suas falhas. Todos nós temos, nós não enxergamos, é natural, né? A gente costuma falar em outras palestras, façam uma análise de 1 ano atrás. Há 1 ano atrás, vocês percebem hoje algumas falhas que vocês tinham e que não viam? Pois é, será que agora, hoje, não há algumas falhas que talvez só vão perceber daqui a 1 ano? Natural que seja assim. A vida é uma busca de autoconhecimento. É para isso que estamos aqui. Mas voltando ao tema de causa e efeito ligado à reencarnação, no livro A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, o Espírito Hilário nos narra, no capítulo 20, a história de Saturnino. Saturnino, ele havia solicitado uma reencarnação, porque nós escolhemos muitas vezes as provas e as dificuldades que iremos ter na vida presente. Não é maktub, o destino. Não é assim rígido. Mas sim, alguns acontecimentos nós às vezes solicitamos, algumas situações, ou nos colocar em certas regiões, localidades, comunidades que vá nos possibilitar certos resgates ou aperfeiçoamento. Porque reencarnação, causa e efeito, não é só para dor, é para crescer principalmente. Não é punitivo, é pedagógico. E o Saturnino havia solicitado, por um complexo de grande culpa, relembrando uma vida anterior que ele teve, que ele viesse a perder um braço. Passou-se a vida, trabalhando na sua maquinária, acabou perdendo um dedo. Era um espírita, um dirigente de casa espírita, uma pessoa muito amorosa, muito solícita, trabalhadora. E o grupo mediúnico ficou assim, sabe aquele grupo mediúnico que não costuma estudar? Só pensa em amar, mas amar aquela caridade material. Vou levar o sopão para os favelados, que é muito justo porque o governo não faz sua parte. Mas se satisfaz somente nisso, em casa é um monstro, berrando com todo mundo, mas na hora de entrar no casebre, meu irmão, minha irmã, eu trouxe comida para o seu sustento, né? Esse espírita que esquece de estudar, que só pensa, na verdade, na aparência, né? Quer os aplausos do mundo, esse grupo gostava de fato de Saturnino, estava indignado. Como uma pessoa tão boníssima, né, pode sofrer uma coisa dessa? Como os espíritos não o protegeram? Como é que ele pode perder um dedo? Ele que necessita das mãos para trabalhar. Né? À noite, os espíritos, os mentores da casa, né, muito pacientes, né, com a nossa ignorância, com a nossa pequenez de visão, né, vêm explicar. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso irmão Saturnino solicitou, na verdade, que perdesse um braço inteiro. Vocês veem somente o homem de hoje, que tem muitos méritos, e por ter feito tanto na vida presente acima do que estava programado, nós rogamos em nome dele, pois ele não solicitou, mas rogamos em nome dele para os nossos superiores que lhe fosse amenizado o efeito da vida passada, perdendo apenas um dedo, para que ele pudesse continuar, de certa forma, ganhando seu sustento e trabalhando como trabalhava em prol dos outros. E explicaram mais que Saturnino, numa vida anterior, havia sido um senhor de escravos e havia pego um escravo dele e triturado o braço num engenho de cana. Desencarnou em estado lamentável já, na velhice,
com um sentimento grande de culpa, na qual nas regiões de sofrimento ficava visualizando constantemente aquele ato que ele havia praticado, escutava os berros daquele irmão que ele havia prejudicado, e permaneceu anos nesse estado de semi-loucura, sendo resgatado, enfim, num desses prontos socorros espirituais que há nas regiões, né, de dor e tristeza. Ele solicitou, então, porque ele não iria apaziguar aquele interior dele se ele também não perdesse o seu braço direito, aquele que mais ele necessitaria para o seu sustento. Ele solicitou esta penalidade e prova ao mesmo tempo para ele. Mas, no decorrer da vida, ele alterou o seu cronograma. As boas atitudes podem amenizar os efeitos negativos na nossa vida. Não sempre como nós queremos. Ah, mas eu me esforço tanto, por que me acontecem coisas ruins? Talvez seja só o dedo da mão, poderia ser o braço. A gente tem que lembrar disso. Não sabemos, na vida presente há um véu de esquecimento, nós não lembramos a abrangência dos nossos débitos de outrora. Né? Então essa história do Saturnino é muito interessante, porque nos coloca a reencarnação planejada, pode ser alterada, como a outra história em que o espírito necessitaria morrer. A princípio, ele havia solicitado com um tiro no coração. Não que os espíritos iriam conduzir alguém para matá-lo, mas ele pediria para se colocar numa situação de perigo para que isso acontecesse. Mas ao fim ele morreu, pelo seu esforço, num ataque fulminante do coração. Então nós modificamos, na verdade, o nosso destino constantemente, dia a dia, a cada hora. Na verdade, em cada atitude que temos. Muitas vezes nós vemos pessoas perniciosas, perigosas, né, terem uma vida que nós falamos de luxo, de sorte, a gente costuma dizer, de benefícios, e outro passa extremas dificuldades, né? Cobramos de Deus uma posição, mas nós temos na doutrina espírita condições de imaginar quais são as causas, né? Chico Xavier, né? Poxa, quantas doenças, quantas situações, quais serão os débitos dele? Não, nem sempre um sofrimento, uma situação difícil, gente, é um débito de outra vida. Mesmo sendo doença. Muitas vezes é uma condição solicitada como prova, porque o espírito não tem nenhum débito relativo para ter aquela doença ou passar aquele acidente ou aquela situação. Mas ele agora quer testar o quê? A resignação dele, o esforço dele. Às vezes pede para vir com uma certa debilidade, nem aparente. Por exemplo, não temos nós aqui diferenças de habilidades intelectuais. Uns são bons em matemáticas, outros em línguas, outros são bons em situações manuais. Mesmo dentro daquelas pessoas que são aptas, boas, em determinado setor igual, ainda há diferenças, né, de habilidades entre elas. Muitas vezes, nem sempre, às vezes isso é uma questão natural. Se eu venho, Mozart, 5 anos, escrever música, né? Vidas sucessivas, aprendendo dentro da área de música. Ele acumulou, é natural que seja assim para ele. Ele adquiriu isso. Claro, estou usando aqui um gênio precoce, ao extremo. Mas nós também temos. Muitas vezes o que pedimos uma deficiência, de repente, numa questão intelectual, o quê? Para que nós tenhamos que nos esforçar mais na vida. Nós queremos, às vezes não é uma questão natural, não é uma consequência de nós não termos usado direito a nossa inteligência. Mas eu solicito essa deficiência para ver se agora, emocionalmente, eu estou estável. Se eu tenho persistência na vida para enfrentar os desafios. Porque em outro tempo, não era o intelectual o meu problema, mas eu
acontecia revés e eu logo desistia. E agora eu quero ver se eu dou conta do recado. Se mesmo diante das dificuldades eu tenho fortaleza dentro de mim. A lei de causa e efeito é muito maior, não é uma fatalidade. Às vezes eu escolho determinadas situações, mas vocês veem, pode se modificar, né? Nós temos livre escolha no nosso dia a dia, sempre. Não há um destino. Há sim alguns pontos que irão acontecer. Mas ainda assim a escolha de como eu vou reagir dentro de mim, diante daquela adversidade, é minha. Se eu, diante da dor, eu não entro em rebeldia, eu estou prestes a superar aquela prova. Não falo na vida presente, não sou louco de criar uma fórmula. Pode ser, como o Hilário, amenizar, pode ser neutralizada e pode não ser. Porque se eu, de fato, não fico rebelde diante dos reveses que eu passo, é porque eu estou, de fato, dentro de mim, com um equilíbrio emocional. E se eu tenho equilíbrio emocional, claro, eu consigo passar pelos obstáculos, naturalmente. Eu não fico pensando, poxa, eu vou aguentar mais um pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou ter méritos para alguém vir me ajudar. Se eu penso assim, eu não vou aguentar. É uma coisa artificial. É como aquela pessoa que, poxa, ela pode viver no meio de conflitos e ela ajuda a resolver conflitos e ela não se estressa e para ela aquilo é natural. Se a gente for colocado ali, a gente não aguenta às vezes um ano, alguns meses e começa a ter problemas físicos. Não é novidade para ninguém, a emoção ela causa degenerescência orgânica. Isso já está comprovado, né? O estresse constante causa doenças, e aí cada qual na área que lhe é mais fraca organicamente, que está ligada ao seu perispírito e tem algumas motivações psíquicas por trás. Nem sempre, mas tem. O que eu quero colocar para vocês, que a lei de causa e efeito não é uma coisa rígida, não é o karma dos hindus. O Espiritismo nos coloca uma lei de causa e efeito diferente. O karma dos hindus coloca que você está sofrendo, fique quietinho e sofra. E você deve ficar assim, aceitar e viver assim no sofrimento. Não. Em cima disto se criou essas castas na Índia, em que a pessoa nasce em determinada casta, que é discriminada, ridicularizada por outras e deve aceitar porque é a sua punição. De forma alguma, isso é uma desvirtuação da lei de causa e efeito. Nós colocamos em que as nossas ações do presente são o que irão construir o nosso futuro. Tenho visto, infelizmente, que nós temos, na atualidade, a gente sabe, o trânsito está horrível, mas é no trânsito que a gente vê o quanto ainda nós somos pequenos, como muitas vezes nós não faríamos isso, tá? Sozinhos, num dia tranquilo. Num dia tranquilo a gente às vezes não tem carro nenhum, a gente é capaz de parar, deixar os pedestres passar, mas quando parece que é uma energia que nos embrenha, nos consome, e nós nos tornamos... Eu lembro quando eu era pequeno, tinha um desenho do Pateta, em que ele era uma pessoa calma, tranquila, e quando ele entrava na frente do carro, ele se transformava num monstro, assim, monstro do volante. Né? Parece uma coisa boba, assim, mas é ali, porque é ali naquele momento que a gente consegue enxergar não é quem nós não somos só aquele momento, mas como nós temos pontos de conexão falhos, que permitem aflorar, muitas vezes, aquele defeito que é pequeno, mas que é aflorado e amplificado pela energia dos demais, pelas conexões espirituais que nós permitimos, porque nós temos as falhas. Ninguém cria falhas em nós. Nós a temos. Mas é nesses momentos que nós podemos enxergar um pouco esse lado obscuro que nós temos. Isso é positivo, por incrível que pareça. Desde que nós tenhamos humildade para reconhecer que eu estou fazendo errado.
Eu estou errado. Mas é tão difícil a gente usar essa palavra. O grande problema, voltando ali ao início, não é se eu sou assim ou assado, se eu tenho um tipo de personalidade A, um tipo de personalidade B, se eu sou mais ativo, se eu sou mais de teorizar, ou se eu sou mais de sentir as coisas. Isso não quer dizer nada, é algo natural. Há habilidades e incapacidades oriundas de um estado de ser para o outro. O grande vilão para o nosso crescimento é o orgulho, no final das contas. O grande problema. Muitas vezes, e eu me coloco nisso, quando a gente começou a estudar esse livro, Arqueologia do Ser, que trata justamente sobre os grupos de personalidades, na qual quem trouxe à baila isso foi o José Fernando para nós, que é um instrumento de crescimento pessoal enorme, mas sabe como é que é? A gente não conhece as coisas, lê uma vez ou outra, acha que entende, e a gente começa a rotular as pessoas, né? A gente começa, porque aquele é um inteligente tal, aquele é um inteligente assado. Mas não é a base psíquica que faz, muitas vezes, os transtornos, os problemas em si, na verdade. Claro, a gente não pode querer engessar a coisa. Há grandes conflitos de uma base divergente para outra antagônica. Isso cria muitos conflitos. Mas os conflitos, de fato, espirituais, aqueles que nós levamos em vidas sucessivas, são oriundos do orgulho. Porque errar, nós estamos aqui para isso, para errar. O problema é a falta de querer reconhecer o erro, de querer reparar o erro, porque a lei de causa e efeito não diz simplesmente para você aceitar o efeito, mas sim para reparar. Como vocês viram, uma dessas historinhas e muitas outras, o espírito não espera muitas vezes, quando adquire uma certa consciência, o efeito chegar nele. Ele se prontifica antes a reparar a falha. Por exemplo, o Saturnino solicitou a reparação. Se ele não solicitasse, talvez não seria na vida seguinte, mas em algum momento isso naturalmente iria acontecer. Pelos mecanismos que não cabe agora e nem dá tempo de nós explicarmos, que há na mente humana. Um exemplo muito tosco, mas que talvez dê para narrar. Que nem tudo é outras vidas, nem sempre... a lei de causa e efeito não é punição, é pedagógica. O primeiro dia de aula é um trauma, né? Nós fomos para o primeiro dia, aquele choro. Meu Deus, pai, mãe, por que vocês vão me deixar aqui? O que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado, mas por que eu estou sendo punido? Não, filho, não é punição. É para o teu bem. Mas a criança não entende isso. Para ela está sendo punida. Nós acreditamos ainda muitas vezes, diante dos reveses da vida, que estamos sendo punidos. Que nós não temos condições ainda, mentalidade espiritual para compreender o que há por trás. Mas depois passa. Hoje, quando a gente pensa nisso, a gente, meu Deus, né, que escândalo, né? Por causa de um primeiro dia de aula. E a reencarnação é isso. É uma escola. Na nossa período infanto-juvenil, nós entramos na escola de série em série até o momento em que a lição estava adquirida. Havíamos passado, aprovado nas provas, saímos da escola, mas a vida não se encerrou. Ela continua. Hoje, nós não vamos muitas vezes na escola, mas continuamos a aprender em outras vivências fora do setor escolar. Hoje, nós vimos na Escola Mundo, reencarnando de vida em série. Em determinado momento, quando aprendermos as lições que temos que aprender aqui, nesse planeta escola, vai cessar essa experiência. Mas não é o término da coisa. Segue adiante.
numa vida de adulto espiritual, para aprendermos mais coisas diferentes que agora não conseguimos nem almejar, nem temos, como uma criança na escola, vontade de estar vivenciando, de estar indo trabalhar. Isso acontece naturalmente, à medida que vamos chegando nos séries finais, começamos a pensar em papai vai me deixar sair para ver outras coisas, poxa, eu quero trabalhar para ter o meu dinheiro. Chega um ponto que você começa, eu não quero mais errar, eu não quero mais ofender os outros, eu quero pedir desculpa, não tem problema nenhum. Eu perdoo porque eu também tenho um monte de erros. Como é que eu não vou perdoar o outro se eu tenho falhas também de caráter? Como eu vou jogar pedra em alguém? Como eu vou condenar? Isso não quer dizer aquela resignação, o marido traiu a mulher. Cabe a ela se quer perdoar ou não. Mesmo se perdoar, se quer continuar junto ou não. Agora eu, de repente, vou julgá-lo, talvez amanhã seja eu, diante das mesmas circunstâncias. Eu não sei qual é hoje a minha evolução, a minha força de fato interior. Ah, eu sou forte. Mas será que foi provado devidamente? Será? Que nem certa feita, lembro-me que uma moça foi presa de prostituição, em que a filha também estava no prostíbulo, e as pessoas julgavam, né? É fácil julgar. Ah, aquela, né? Aquela não sei o que, aquelas palavrinhas, né? Que se usa. Mas, e a história de vida dela? Porque o dono do prostíbulo era o pai e avô. Então nós não sabemos, nós não conhecemos as histórias do outro, as histórias de vidas passadas, as tendências adquiridas, o esforço, as deficiências do outro para julgar tão severamente. Não estou dizendo para se tapar o olho para as coisas erradas, mas conforme se diz, não se elimina a pessoa, sim se tenta corrigir o que está errado, né? Era isso. Eu gostaria só de lembrar para vocês que a justiça de Deus nunca falha. Se acreditamos em Deus de fato, nos é muito lícito tentar, pelo menos, compreender o mecanismo da vida, né? Por que nasceriam as crianças cegas de nascença, outros em berço esplêndido e outros na miséria? Que privilégio divino seria esse? Se não acreditarmos que há vidas anteriores, que há uma lei de causa e efeito para que aquela pessoa esteja naquela condição que está no momento. Que não é uma punição, não devemos enxergar assim, mas sim uma oportunidade que temos para crescermos, para aprendermos, para evoluirmos, hoje e sempre. Obrigado pela atenção de vocês e tenham uma boa semana.